Mr. Guterman. Es una satisfacción estar acá, hablar de mi artículo y yo voy a hablar em português, é mais confortável para mim, sim? Então, quero agradecer a todos vocês, agradecer ao professor Túlio Guterman, a professora Fabiana Ponin, Eduardo, ao colega que esteve agora também, e dizer que esse tipo de espaço é extremamente interessante, né? Muitas vezes a gente consegue publicar o artigo, tem lá, e não necessariamente a gente pode, às vezes, ter um debate, discutir mais e trazer uma outra forma de divulgação que pode trazer aí a curiosidade das pessoas a olhar o nosso trabalho. Então, parabéns à revista por estar fazendo esse trabalho. Eu aproveito também para agradecer aos colaboradores do artigo, o professor Glauciano, Amanda, Johnny Farias, Vilde Menezes e Flávio da Guarda, que compuseram essa equipe e que auxiliaram aí na produção do trabalho, né? Professor Gustavo Aires, que participou. O trabalho ele é fruto da minha pesquisa de mestrado, né? Então, a gente tinha um projeto mais amplo em que a gente foi desenvolvendo projetos sobre ansiedade, sobre depressão, sobre diabetes, sobre hipertensão e tentando fazer avaliações, tanto epidemiológicas como econômicas. E durante esse trabalho, essa primeira parte, esse foi o primeiro fruto dessa minha dissertação, a gente viu, durante os estudos, a importância de se falar de ansiedade. Eu acho que é importante eu trazer aqui que esse estudo ele aconteceu antes da pandemia, ele iniciou em dezembro de 2019 e a gente encerrou a coleta uma semana antes do decreto pela OMS da pandemia. Então, a gente teve um retrato muito real do momento pré-pandêmico, né? E aí a gente está falando de um problema, o transtorno de ansiedade, que é no qual o Brasil é o primeiro país do mundo, 9,3% da população sofre com transtorno de ansiedade. A gente está falando de um problema com mais de 45 milhões de pessoas, de novos casos de ansiedade por ano no mundo. E um problema que está muito relacionado à atividade física. Já tem alguns estudos mostrando essa relação que vai trazer outro problema, né? Que está relacionado a outro problema. A gente tem um alto nível de ansiedade e a gente tem pouca gente fazendo atividade física. Então, quando junta isso, o que é que está acontecendo? O que é que pode gerar? E a ansiedade, a gente já consegue perceber ela que é prevalente em países de baixa renda, pessoas de baixa renda, diversas comorbidades estão relacionadas, outros hábitos, além da atividade física, também vão ter relação. E a gente se debruçou nesse trabalho realizado dentro da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde do Brasil. Um sistema único que é promotor de atividade física, então, desde 2002, com a Política Nacional de Promoção da Saúde, passando pela Política Nacional de Saúde Mental, nos planos estratégicos para o tratamento de doenças crônicas e agravos não transmissíveis, que vem aí tentando mudar o panorama entre 2021 e 2030, tudo isso está dentro de um sistema de saúde que é promotor da atividade física, né? E a gente queria e ficou com essa questão, certo? A gente já sabe que a gente tem ansiedade, a gente sabe que tem inatividade física. Qual é a realidade dessas pessoas dentro do SUS? E mais, qual é a realidade dessas pessoas numa cidade de médio porte, no interior do estado de Pernambuco, um estado com diferenças sociais expressivas? Então, qual era essa realidade? A gente tinha essa curiosidade até para a gente poder depois desenvolver outras análises. E a gente teve como objetivo verificar a associação dos fatores comportamentais, dos indicadores de saúde com a presença de sintomas de ansiedade nos usuários das unidades básicas de saúde. Então, a gente foi nas unidades e fez essa investigação, né, através de aí um estudo observacional, onde a gente, como eu disse, trabalhou na cidade, que é a maior cidade do interior do estado de Pernambuco, aqui no nordeste do Brasil, uma cidade que tem uma ampla cobertura da atenção básica, de equipes de saúde da família, e a seleção da amostra a gente fez em duas fases. A gente pediu à secretaria, a gente disse, olha, a gente tem essas características, a gente quer unidades que tenham um prontuário eletrônico, que seja acompanhado pelas equipes multiprofissionais, e a gente queria avaliar também tanto a unidade da zona urbana como da zona rural. Então, quando a gente fez isso, a gente chegou aos usuários, foi olhar na APS, a gente foi entrevistar, utilizou o IPAC, utilizou inquéritos
que medem o nível dos sintomas de ansiedade e, por meio aí de métodos como, né, tanto a descrição como análises de regressão multinomial, a gente pode chegar aí em alguns resultados bem interessantes. Foram 286 pessoas entrevistadas. No final, a gente ficou com uma amostra de 214 para esse estudo, por algumas perdas de falta de preenchimento de alguma informação, por exemplo. E o que a gente viu é, Caruaru tem uma atenção básica muito similar ao restante do país. Diferenças sociais e culturais muito pontuais e claras de se ver no Brasil. Por exemplo, aqui a gente teve mais pessoas negras, enquanto no Sul a gente vê uma realidade de mais pessoas brancas. Essas pontualidades existiram, mas a característica é geral. A gente tem uma predominância de mulheres por volta dos 50, 60 anos, um pouco tempo de estudo, que não trabalham, pessoas com altos níveis de hipertensão, alta prevalência de hipertensão, de diabetes, de sintomas de depressão. Então, todas essas prevalências e essas características são observadas no Brasil, o que ajuda a gente a até extrapolar um pouco essa análise e começar a pensar como seriam as realidades. E aí, o que assustou a gente quando a gente iniciou as análises foi a gente ter uma população extremamente ativa. Ao contrário do que a gente vê, a gente tem uma realidade muito similar da atenção básica, mas a gente encontrou quase 87% de pessoas ativas. E aí foi onde chamou a atenção da gente dizer, peraí, onde é que essas pessoas são ativas? E aí a gente trabalhou com as 4 dimensões da atividade física. Então a gente, na verdade, tem 25% mais ou menos de pessoas ativas no lazer, a gente tem 25% mais ou menos de pessoas ativas em deslocamento, mas a gente encontrou mais de 75% de pessoas ativas em atividade doméstica. E aí, quando a gente fez as análises de regressão, a gente conseguiu perceber que não teve associação com a atividade física no lazer, não teve associação dos sintomas de ansiedade com a atividade física geral, com deslocamento, com trabalho, mas a gente teve uma associação estatisticamente significante com a atividade física doméstica. E aí foi uma realidade de um aumento de 2,5 vezes no nível de sintomas de ansiedade, né, comparando sintomas leves mínimos com a ausência de sintoma e comparando os sintomas moderados e graves com a ausência de sintomas, a gente viu um aumento de 2,5 vezes no sintoma de ansiedade. Então, é mais de 200% de aumento da chance de desenvolver esse tipo de sintoma. E por que isso? Né? A gente começou a se questionar, normalmente a gente esperava uma atividade física protegendo as pessoas, mas essas pessoas não fazem atividade física no lazer, que é a principal forma de atividade física para o desenvolvimento de saúde, né? Aquilo que a pessoa escolhe fazer, é aquilo que a pessoa tem interesse, que a pessoa gosta. Essa atividade elas não fazem. E a gente tem uma realidade social de mulheres de baixa escolaridade, que vivem em casa, que cuidam da família, que cuidam do marido, que são aposentadas, dentro de um contexto, inclusive aí de machismo, de outros riscos sociais que elas vivem, e que a única atividade que elas fazem é a do dia a dia, né? E aí a gente teve essa percepção, então nos chamou muito a atenção, porque a gente tem esse movimento, todo movimento conta, toda atividade física conta, mas ligou um alerta, né? Que atividade física a gente está falando? Quando a gente fala da toda atividade física conta, isso é importante no sentido daquela atividade física que a pessoa quer fazer, que a pessoa vai fazer com interesse. Quando ela faz por obrigação, pode ser útil para alguma outra questão epidemiológica, alguma outra questão de saúde. Mas para a ansiedade, a gente viu que pode aumentar os sintomas, e aí fica o alerta, né, para a gente começar a cuidar das pessoas pensando em tudo que elas fazem. Não só necessariamente aquilo que ela faz lá no lazer, na academia, no clube, mas de pensar o indivíduo de forma integral. O que é que essas pessoas estão fazendo em casa? Como é que é o dia a dia dessas pessoas? Da atividade física precisa ter esse olhar também. Muito obrigado aí pela possibilidade de estar aqui falando um pouquinho mais do nosso trabalho, que despertou a curiosidade da gente um monte de coisa, e estamos aí à disposição. Se alguém quiser depois trocar uma ideia comigo também, lá no meu Instagram, @Diego_Lima_PF, estou à disposição para a gente trocar mais ideia. Obrigado, professor Túlio, é um prazer estar aqui.